Olá! Nesse vídeo faremos o treinamento do RP SCPS da Software, o módulo de cadastros. Fazer o login e senha. E vamos acessar agora o módulo de cadastros. Esse módulo de cadastro ele contempla todos os cadastros do sistema. Ou seja, todos os cadastros e todos os módulos serão contemplados dentro desse menu. Então, o primeiro cadastro que nós vamos ver é o cadastro financeiro. Então, aqui eu posso fazer o cadastro dos bancos, das contas, do grupo e subgrupo, para montar o plano de conta e dos tipos de pagamentos. Eu vou entrar aqui no primeiro, que é o cadastro de bancos. Nesse cadastro, eu vou informar o nome dos bancos que eu quero trabalhar no sistema. Então, aqui a gente tem lá o Banco Bradesco, um caixa interno, e vamos cadastrar, por exemplo, o Banco do Brasil. Clique em salvar, posso cadastrar aqui o código do banco, 001, e dou um OK. Fiz aqui o cadastro. Esse é o padrão do sistema para a tela de cadastros. Para alterar eu vou clicar 2 vezes. Caso eu queira remover, eu posso clicar aqui nesse remover, ele vai me perguntar. E se eventualmente eu já tiver utilizado esse cadastro em algum outro lugar, esse banco no caso, o sistema não me deixa remover. E para adicionar é só clicar no botão adicionar. Então nós vamos acessar o cadastro das contas. Então nesse cadastro de contas é onde eu vou criar contas novas para o meu plano de contas. Então nesse exemplo aqui nós já temos várias contas cadastradas. Eu vou mostrar para vocês como funciona a parte do espelho do plano de contas. Então eu vou clicar aqui financeiro, espelho, plano de contas. Eu abro aqui, a gente já tem essa estrutura. O sistema já tem inicialmente para clientes novos ou clientes que queiram ter essa estrutura, a gente tem como disponibilizar ela. Então aqui eu tenho o grupo, que seria o operacional administrativo, o subgrupo, que seria despesas funcionais, e as contas. Então aqui tenho todas as contas dos meus funcionários. Então, por exemplo, vou criar aqui uma conta chamada premiação de funcionário, que eu ainda não tenho aqui. Então como é que eu vou fazer? Vou vir aqui no cadastro de contas, vou clicar em adicionar. Vou lançar o nome da conta, premiação por produtividade. Clico em Enter. Informo se é uma conta a pagar ou receber. Informo se essa conta é fixa ou não. Essa é uma informação que destaca essa conta lá no meu fluxo de caixa, só para saber se é fixa ou não. Cliquei em OK. A partir do momento que eu cliquei em OK, vamos selecionar essa conta aqui nesse cadastro. Seleciono ela e clico em subgrupo. E aí vou colocar dentro de qual grupo e subgrupo eu gostaria de deixar essa conta. Então vou jogar despesas funcionais, clico em selecionar e clico em OK. Então se eu vier aqui novamente em financeiro, plano de contas, no espelho, essa conta que eu criei já está aqui. Então, quando eu quiser fazer algum lançamento, eu consigo fazer o lançamento nessa conta. Essa funcionalidade da conta, eu consigo ainda desativar alguma conta que eu não queira ou remover caso ainda não tenha utilizado. E as informações do subgrupo e do grupo eu posso cadastrar aqui também. Então, aqui eu cadastro o grupo e aqui eu cadastro o subgrupo. Da mesma forma, quando eu cadastrar um subgrupo, eu vou alocar ele em algum grupo que eu já tenha criado. Então, essa estrutura o sistema já oferece. Caso você queira criar uma estrutura nova, também é possível. Agora, a próxima informação seria o tipo de pagamento. Então, aqui são os tipos de pagamento que eu vou ter no sistema. Esses tipos eu vou poder utilizar eles tanto no financeiro quanto no controle de vendas. Então, quando eu clico 2 vezes sobre algum dos tipos de pagamento, eu tenho aqui informação se ele é um boleto, se ele é o nome do pagamento que é um boleto. Eu posso informar ainda aqui se eu utilizo esse pagamento ou não em compras, se ele é um cheque, se eu posso utilizar nas minhas ordens de serviço, se ele é à vista, carnê,
ou se ele é um boleto, sim ou não. São informações que eu consigo lançar dentro do cadastro. Para criar um novo, eu tenho os padrões aqui, adicionar e remover. No caso, adicionar e remover para excluir algum lançamento. E caso eu queira desativar um pagamento que eu não vou mais utilizar, eu clico aqui 2 vezes e tenho a opção de desativar ele. Então, vou fechar aqui essa opção. Venho agora novamente em cadastros. E o próximo item que eu vou verificar é o item centro de custo. Dentro do centro de custo eu consigo, vou clicar aqui 2 vezes. E aqui nós temos as informações. Descrição do centro de custo. Esse centro de custo serão as empresas que você pode trabalhar dentro do sistema, ou caso queira separar a empresa por departamento e centro de custo, eu tenho essa opção. Então, eu consigo cadastrar aqui a descrição dele, o nome da empresa relacionada a esse centro de custo, os dados de endereço dele. Aqui embaixo, informações de e-mail, já que o sistema tem algumas opções como controle de visitas, orçamentos e ordem de serviço, que eu consigo enviar um e-mail direto do sistema. A aba de nota fiscal, que é uma aba configurada por nós da Software quando o cliente vai fazer emissão de nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de consumidor. Então, aqui nessa etapa do sistema onde nós fazemos a configuração. E aqui as informações de cobrança para os clientes que quiserem utilizar a geração de boletos. Então, vou fechar ele aqui. Esse centro de custo, da mesma maneira, consigo ativar ou desativar o centro de custo. Então, nós vamos criar aqui um centro de custo novo. Todos os campos que são em amarelo são obrigatórios. Então, caso eu queira cadastrar, vou informar todos os dados e vou clicar em salvar. O próximo item do cadastro é o item de CFOP. Esse cadastro é feito para os clientes que fazem emissão de nota. Então, esse é um cadastro que vai ser criado, por exemplo, vamos cadastrar uma CFOP aqui. Vamos cadastrar 602. Então, eu cadastro essas informações. Para os clientes que vão utilizar notas fiscais, esse cadastro já é incluído automaticamente pela software. O próximo cadastro é o cadastro de clientes. Esse cadastro de clientes ele também pode ser acessado através dessa barra de atalho. Então, o sistema ele vai puxar sempre na primeira aba a aba de consulta. Então, se eu clicar aqui em pesquisar, ele vai me trazer todos os clientes que eu tenho cadastrado. Se eu quiser, eu consigo clicar e pesquisar pelo nome. É interessante salientar que eu consigo fazer essa pesquisa por qualquer parte do nome. Pelo código do cliente, nome fantasia, razão social, CNPJ, telefone. Esse campo placa é um campo que eu posso configurar nas informações e parâmetros. Caso eu queira colocar se é uma placa que relaciona com o cliente, um equipamento, alguma informação adicional, essa nomenclatura do campo eu consigo mudar conforme o cliente. Então, vou cadastrar um cliente novo. Vou clicar aqui em adicionar. Coloco o tipo do cliente, se é física ou jurídica. Vamos cadastrar um cliente jurídica. Vamos cadastrar a software. Então, eu tenho aqui como colocar o nome fantasia, a razão social, posso colocar também. Coloco o CNPJ. Nesse caso, apenas os campos em amarelo são tipo do cadastro do cliente, nome, fantasia e CNPJ. Através dos parâmetros, a gente consegue definir mais campos obrigatórios nessa tela. Então, se o cliente tiver necessidade que sejam cadastrados todos os dados, a gente tem a possibilidade de liberar isso também. Então, eu posso colocar aqui, eu tenho as informações, consigo lançar aqui o CEP desse cliente. E o sistema busca automaticamente para mim. Então, digito o CEP e aperto o Enter, ele já preenche o cadastro.
endereço da software. Eu posso colocar algum local próximo. Vamos colocar aqui o telefone. Então estou colocando o telefone, os celulares. Vamos lançar aqui um e-mail. Posso lançar a rota específica desse cliente. A gente tem dentro do módulo de consignações, a gente vai utilizar esse campo. Eu posso definir quem que é o gerente do cliente. Então, nesse caso, eu posso relacionar um funcionário da nossa empresa para ser o gerente desse cliente. Essa informação eu também consigo depois tirar um relatório para saber quais são os clientes de um determinado gerente. Tem aqui ainda o usuário e senha desse cliente, caso a gente vá utilizar e integrar ele com o módulo web. Eu tenho a opção de colocar uma informação de usuário e senha. Eu tenho como colocar um tipo de pagamento padrão para esse cliente. Quando eu fizer uma venda ou uma ordem de serviço para ele, o sistema já vai puxar automaticamente essa forma de pagamento. Eu tenho aqui como colocar um ramo. Esse ramo ele vem dentro do cadastro de ramo aqui do sistema. Então, cadastrando aqui ele já vai aparecer dessa forma. Posso colocar um outro cliente relacionado a esse cliente que eu estou cadastrando. Aqui a gente tem informações dos desconto padrão. Então aqui eu consigo colocar, por exemplo, o desconto padrão para esse cliente numa ordem de serviço, o dia de faturamento dele e os dias para faturamento. Então, por exemplo, se eu colocar um cliente com vencimento todo dia 5, quando eu gerar uma ordem de serviço e gerar o faturamento, ele gera para o próximo dia 5. E se eu colocar dias para faturamento, eu já deixo definido que esse cliente fatura em 60 dias. A partir do momento que ele fizer uma compra, ele já joga 60 dias para frente. Aí eu consigo lançar uma comissão padrão desse meu cliente. Então essa comissão ela é utilizada nas consignações e a comissão do supervisor. Então dessa mesma maneira eu consigo lançar uma comissão para o supervisor desse cliente. Então esses são os casos utilizados nas consignações. Então nós temos como hoje definir um cliente que tem vários vendedores abaixo dele. Então dessa forma que o sistema vai controlar. Essa especificidade, se o cliente tiver necessidade, você ter necessidade, pode entrar em contato com a gente que nós vamos explicar melhor e especificamente esse controle de supervisor. Então lancei aqui os dados principais, vou clicar em salvar. Salvei o cliente. Nós vamos navegar aqui por algumas abas específicas dele. Então eu tenho aqui os dados do endereço comercial do cliente. Então posso lançar mais informações, sendo uma pessoa física ou jurídica. Eu tenho aqui as observações, então um campo em aberto que eu posso colocar todas as observações que eu quiser do cliente. Eu vou ter depois os históricos das OS e vendas que eu fiz para esse cliente. Então lá no módulo de vendas e ordem de serviço nós vamos voltar ao cadastro do cliente para mostrar essas funcionalidades. Nós temos um controle interessante que é essa aba peças. Nessa aba peças eu consigo relacionar algumas peças do meu cadastro que vão ter preços específicos para esse cliente. Então vou clicar aqui no novo. Vamos selecionar uma peça aliança aqui. Vamos colocar o valor de R$ 3,40. Depois a gente vai utilizar esse cliente nas ordens de serviço e vamos visualizar essa funcionalidade. E o serviço a mesma coisa. Então vou clicar aqui em adicionar. E eu seleciono um serviço. Eu vou fazer um cadastro de um serviço na sequência e nós vamos poder informar aqui também. Então eu consigo também informar um serviço específico para esse cliente com um preço especial. Quando a gente chegar no módulo de ordem de serviço, a gente vai ver isso. Aqui na parte de comissão por valor e comissão por percentual, isso aqui é utilizado no módulo de consignações. Então nós vamos criar aqui um percentual de comissão de 10% da venda de 0 até R$1.000. Então tem esse percentual e posso ainda ter o percentual por percentual. Então eu vou colocar aqui uma comissão de 50% a partir do momento que eu
cliente vender de 50% a 80% do mostruário de consignação. Isso é utilizado diretamente na consignação. Essa aba consignação vai trazer todo o histórico das consignações desse nosso cliente. A gente vai visualizar isso dentro do módulo de consignação. Financeiro, ele vai me trazer todas as parcelas que eu tenho aberto desse cliente. Então, vou conseguir visualizar tudo que eu tenho dele. Vou também visualizar isso a partir do momento que a gente estiver vendo o módulo financeiro, nós vamos chegar nessa parte. Nós temos aqui os anexos. Então, eu posso anexar documentos no cliente. Caso eu queira anexar, eu vou clicar aqui em novo anexo. Vou colocar aqui o nome anexo exemplo. Vou clicar aqui para buscar um anexo. Vou entrar aqui na minha área de trabalho. Desculpa, vou buscar aqui uma imagem da minha... Anexei aqui um arquivo, vou salvar o anexo. A partir do momento que eu salvo, caso eu clique aqui, vou conseguir visualizar esse anexo que eu salvei. Aí vou vir aqui agora dentro de créditos. Então aqui no crédito eu consigo informar créditos para o meu cliente. Então esse controle vai funcionar da seguinte maneira: se eu eventualmente tiver algum cliente que eu tenho que lançar um crédito para ele, eu posso deixar lançado aqui, e quando eu fizer uma baixa de um recebimento desse cliente, eu posso dar esse crédito para ele. Então vou vir aqui e vou lançar o crédito que esse cliente tem comigo. Então a partir do momento que ele for me fazer um pagamento, eu consigo descontar isso dele. Então vou lançar aqui a data do crédito. E vou colocar o motivo: devolução de mercadoria. Como nós vamos utilizar esse cliente lá dentro do financeiro, a gente vai conseguir ver. Então, registrei e salvei. Então, agora o próximo cadastro que nós vamos entrar é esse cadastro clientes resumido. Esse cadastro é o mesmo cadastro de clientes, mas de uma forma mais resumida. Então nós podemos, dentro do sistema nós temos acessos, eu posso definir que um funcionário pode visualizar o cadastro resumido e não o cadastro completo. Então eu habilito para os clientes do balcão, por exemplo, dos funcionários do balcão, podem cadastrar o cliente de forma resumida, não precisam ter todos os dados. Aí o próximo cadastro é o cadastro de fornecedores. Então vamos acessar o cadastro. Da mesma forma, posso clicar em localizar. Vou ter todos os meus cadastros aqui. Se eu quiser pesquisar, eu clico 2 vezes num cadastro e acesso. Esse também é um padrão do sistema. Ou eu posso cadastrar um novo fornecedor. Então vou cadastrar aqui o novo fornecedor. Então é o novo fornecedor software. Então vou repetir o nome aqui na razão social. O CNPJ eu vou lançar aqui dentro dessa aba. Uma informação importante para clientes e fornecedores é que o sistema ele tem uma opção de, caso você informe tudo ele vai possibilitar que você não seja obrigado a cadastrar um CNPJ válido. Aqui eu posso informar a inscrição estadual. Informar o CEP, digito Enter, ele já pesquisa para mim aqui o CEP. Caso eu queira pesquisar o CEP pelo endereço, eu posso clicar aqui nessa lupa, digitar aqui a cidade e o estado e digitar o CEP. Então vamos usar o exemplo de Curitiba.
Então ele trouxe lá para mim a Avenida 7 de Setembro e tem as numerações, né? Então eu posso acompanhar qual que é o... Então Cristo Rei, o Batel. Clico aqui no Batel e dou um selecionar. Ele pegou o CEP para mim e vou colocar lá o endereço, por exemplo. Posso lançar o complemento. Posso lançar o telefone. O e-mail que eu quero. Da mesma forma, posso definir uma rota ou um ramo. O contato e celular e vou clicar em salvar. Tem aqui ainda esse controle de cliente, nós utilizamos para venda de atacado, essa informação. Quando a gente chegar lá na parte de consignação atacado, nós vamos explicar essas duas informações. Tem as observações gerais do meu fornecedor, tem o histórico das compras dele, então por aqui eu vou conseguir visualizar todas as compras que já foram feitas. Eu tenho aqui as contas bancárias, então posso cadastrar as contas bancárias do meu fornecedor para quando eu fizer um pagamento eu não preciso toda vez informar os dados, né? Então posso buscar aqui, o que facilita bastante e agiliza o trabalho do dia a dia. Então tem lá a conta agência, quem que é o favorecido, o CNPJ. Então vamos lançar aqui e salvo. Essa informação já fica aqui, eu posso depois vir aqui e pesquisar. E tenho também, da mesma forma, os créditos do fornecedor. Então eu posso ter algum crédito nesse fornecedor e posso utilizar no momento em que eu for fazer o pagamento. Então também tem essa condição, da mesma forma que tem a condição no cliente. Então vou salvar aqui, vou fechar. Aí nós temos o próximo item do cadastro, são os fretes. Esses fretes são os valores de frete que eu posso cadastrar dentro da OS. Então eu posso determinar, vou clicar aqui no adicionar, vou colocar um valor de frete, por exemplo, de R$300, quando o mínimo da OS for 50 e o máximo for 150. 1.500, desculpa. E vou salvar. Quando a gente estiver lá dentro do módulo de ordem de serviço, a gente vai utilizar essa informação. Aí eu tenho aqui o cadastro dos grupos de serviço, que eu vou utilizar dentro do meu cadastro de serviço. Então eu vou deixar as duas telas abertas. Essa é uma coisa importante de ressaltar, que nós conseguimos utilizar o sistema com várias telas ao mesmo tempo. Então isso facilita bastante a utilização do sistema. Então eu vou cadastrar aqui um grupo de serviço. Então, o que seria esse grupo de serviço? Nós vamos simular uma empresa que vende, por exemplo, bijuterias, né? Faz venda e conserto. Então nós vamos utilizar esse nosso treinamento, demonstrando e utilizando exemplo, uma loja que trabalha com peças de venda de bijuteria, de acessórios diversos. E a gente vai utilizar tanto a parte de consignação, a parte de venda, a parte de ordem de serviço, manutenção também. Então nós vamos colocar aqui um serviço chamado serviço de mão de obra e vamos criar um grupo de serviço de reparo, um grupo de serviço chamado venda. Nós vamos vir aqui agora no cadastro de serviços. A gente então está vendo o grupo de serviço e o serviço ao mesmo tempo. Então vou vir aqui em serviços, não tenho nenhum cadastrado ainda, vou clicar em novo. Então vamos colocar aqui mão de obra, conserto de relógio. Coloco aqui o tipo da cobrança, então eu vou determinar que é por hora. Coloco aqui que é a cada 1 hora. E o valor vai ser R$45 a hora. Posso lançar aqui um custo, então vou determinar que o meu custo da mão de obra da pessoa que trabalha é R$25 e vou colocar aqui como mão de obra. Vou salvar. Aí vou cadastrar mais um. Mão de obra, conserto de biju. Tipo da cobrança,
Eu vou colocar também que é por hora. O valor é R$30 e o meu custo é 10. E vou colocar aqui que é mão de obra também. E vou criar aqui um serviço chamado orientação de uso. Esse é um serviço que eu cobro por serviço. Cobro R$50. E o meu custo é R$5, por exemplo. E o grupo de serviços eu vou colocar como venda. Então, cadastrei aqui esses serviços, nós vamos utilizar eles dentro do nosso módulo de ordem de serviço. É importante salientar essa informação licença e esses documentos de licença que nós temos a opção de customizar e parametrizar o software também para empresas que fazem controle de licença. Então, prestam serviço nessa área também. Vamos voltar aqui nos cadastros. Nós temos lá os cadastros de ICMS. Então, da mesma forma como a gente trabalhou lá com o cadastro da CFOP, eu tenho a mesma forma do ICMS. Então, os clientes que trabalharem com nota fiscal, essa configuração será feita também. Aí nós temos aqui o cadastro de metas. Esse cadastro de metas nós vamos utilizar dentro do módulo de vendas. Então nós vamos configurar ele a partir do momento que a gente for ver o módulo de vendas. A gente tem aqui um cadastro básico, motivo de cancelamento, que é onde a gente vai utilizar dentro do módulo de serviços também. E a mesma questão, motivo de serviço, a gente vai utilizar também dentro do módulo de ordem de serviço. Nós temos aqui o cadastro das rotas. O cadastro das rotas é onde a gente utiliza dentro da consignação. Vou cadastrar aqui uma informação de rota. Vamos colocar aqui rota 1. Eu coloco quem que é o funcionário que trabalha nessa rota. E vou clicar aqui em salvar. E vamos cadastrar também a rota 2 e colocar um outro funcionário. Quando a gente for visualizar o módulo de consignação, dentro do protocolo nós vamos utilizar essa informação da rota. O cadastro do serviço nós já verificamos. Nós temos aqui o cadastro dos status, que a gente vai poder utilizar dentro do módulo de serviço também. Vamos cadastrar essa informação do status para que a gente, no momento que chegue na parte dos serviços, tenha isso já cadastrado. E a gente tem aqui o cadastro das unidades de estoque. Então eu vou criar aqui uma unidade de estoque nova. Em que consiste a unidade de estoque? Hoje o sistema ele possibilita que eu tenha mais de uma unidade de estoque dentro da minha empresa. Então a aplicação disso seria, eventualmente eu posso ter uma loja e tem um estoque físico em outro lugar que não seja loja. Então eu consigo separar isso dentro do meu sistema. Então eu posso fazer uma transferência de estoque, ou eu posso ter várias lojas. Então tudo isso eu consigo cadastrar. Então vamos colocar aqui nova unidade de software. Criamos aqui a unidade. E agora a gente vai acessar aqui o cadastro do estoque. Quando a gente chama o estoque, dentro desse estoque eu vou ter o cadastro das minhas peças e todos os parâmetros que envolvem ela. Então hoje o sistema possibilita cadastrar tanto peças únicas, como cadastrar grade de produtos também. Então o primeiro item que eu vou ter aqui é o cadastro do estoque e classificação. Então aqui eu determino as classificações que eu quero trabalhar dentro do sistema. Então vou entrar em uma classificação específica, brincos. Então aqui eu consigo determinar o nome da classificação, colocar a sigla dessa classificação. Para que serve essa sigla? Hoje o sistema permite que eu monte, eu cadastre um produto e faça a emissão de uma etiqueta. Então hoje nós temos como emitir etiqueta de código de barras, seja etiquetas para joias, seja etiqueta para produtos, então etiquetas que vão imprimir na impressora matricial, na impressora térmica, a gente tem essa funcionalidade. E caso eu queira imprimir, montar um modelo de etiqueta com o código de barras, o código da peça
e a sigla dessa peça. Então o brinco, eu tenho lá o BR e o código da peça. A gente tem essa condição de fazer isso também. Então para isso que vai servir aqui a sigla no cadastro das peças. Posso determinar uma unidade dessa classificação. O que vai acontecer? Todas as peças que forem cadastradas, ele já vai levar essa unidade automaticamente. Vou determinar aqui um grupo da classificação. Então, eu vou cancelar essa opção e vou vir em cadastros, estoque, grupo de classificação. Então, esse grupo é caso eu queira fazer uma separação macro dentro da minha loja. Então, por exemplo, na minha empresa eu trabalho com bijuteria, sapato e roupa. Então, eu tenho as classificações que é vestido, no caso de roupa, vestido, calça, blusas. E eu vou ter um grupo de classificação que vai ser roupas. Ou seja, depois eu quero ver como é que está o desempenho da minha empresa separado pelos grandes grupos. Então, só por roupa, só por bijuteria, só por sapato e assim por diante. Então, nós vamos colocar aqui um chamado roupas. Vamos criar um chamado bijuteria, né, que a gente chama de biju. E um criado chamado sapatos. E vamos criar um outro chamado diversos, onde a gente vai colocar outras categorias. Então, vou acessar aqui novamente a classificação e vou montar essa classificação. Então, vou acessar aqui os brincos, vou colocar ele dentro da bijuteria. E essa também é uma informação bastante interessante. A partir do momento que eu determinar o NCM, o CFAP e o CST, eu já consigo deixar no meu sistema parametrizado para todas as peças que eu cadastrar, ele já receber esse NCM, CFAP e o CST. Isso é bem interessante porque agiliza o cadastro, principalmente das empresas que trabalham com bijuterias que tem muita peça cadastrada, mas todas elas são o mesmo NCM, né? Então vamos colocar aqui um NCM. Vamos cadastrar um NCM que seja válido. Então aqui o sistema já me orienta que esse NCM que eu estou tentando cadastrar é inválido. Então isso também é importante ressaltar. Vou lançar aqui agora um NCM, o CFOP que eu quero trabalhar e o CST. E vou salvar. Então lancei aqui agora e vou fechar essa tela. Vou vir em cadastros. O próximo item é a coleção. Então essa informação também posso lançar e adicionar dentro do cadastro de peças. Isso é mais voltado para roupas e para sapatos. Então vamos colocar aqui a coleção verão. Vamos adicionar a coleção inverno. Aí eu posso também lançar aqui verão 19, inverno 18, por exemplo, do ano. Vim em cadastros agora, cadastro das cores. Então tem aqui os cadastros, vamos cadastrar aqui mais o branco, vamos cadastrar o preto. Então cadastrei aqui as cores, isso também eu utilizo dentro do cadastro de grades. As peças que são únicas eu posso cadastrar direto no nome da peça. Aí aqui eu tenho os grupos, que eu também posso informar na minha peça. Então nesse caso aqui nós estamos falando de peças de bijuteria. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, informações referente a roupas, então vou colocar aqui malha, posso colocar lã e posso colocar também um percentual sobre o preço de custo. Então o sistema ele aplica esse percentual automaticamente quando eu cadastrar essa peça com essa informação do grupo. Aí vou vir aqui agora o próximo item. O grupo de classificações nós já passamos, a gente vai ter o cadastro das marcas. Mais uma informação que eu posso adicionar no meu sistema. Então vou cadastrar aqui algumas marcas. Então cadastrei aqui 3 marcas. Da mesma forma, posso adicionar, remover ou alterar. Próximo item é o modelo. Também tenho como fazer essa informação do modelo. Cadastro isso aqui. Então posso trabalhar com o modelo ou com os tamanhos.
O item unidade seria a unidade de medida. Então eu posso ter aqui, por exemplo, a peça, posso ter aqui o conjunto, como a gente colocou ali com o nome completo. Eu posso ter uma outra informação que seria unidade, por exemplo. Tem algumas nomenclaturas que a gente pode colocar dentro das unidades de medida. E o próximo item, o principal, é o cadastro das peças e produtos, que também pode ser acessado através desse atalho que está aqui na tela. Aqui no cadastro das peças, eu também tenho várias formas de filtrar. Eu tenho o código da peça, o nome dela, por marca, pelo código de barras, pelo código do fornecedor, classificação, fornecedor, coleção ou ainda uma referência. E posso clicar aqui nos últimos 100 e pesquisar. Ele vai trazer para mim informação. Ou ainda sem fornecedor e sem preço de custo também eu consigo cadastrar. Nós vamos clicar então em adicionar e vamos criar um novo cadastro. Então nós vamos criar um anel dourado com pedra. Então aqui eu tenho o nome da peça, aqui em cima eu tenho algumas informações. Então se esse produto é ativo, se eu posso utilizar ele na minha ordem de serviço, se eu quero calcular o preço de venda dele vezes o peso, então aí eu trabalharia com a cotação do ouro, eu tenho como fazer dessa forma. Se eu quero mostrar esse meu produto na tabela de preços, se for um produto que é um equipamento, isso eu vou utilizar dentro da minha ordem de serviço. Se eu quero utilizar o produto pela venda por peso, então dessa forma eu consigo lançar na venda balcão o peso e ele vai calcular através da grama do ouro. Eu tenho como lançar se eu quero que baixe esse produto do estoque. Então caso seja um produto que eu não queira cadastrar, que eu não queira que baixe do estoque, eu tenho como marcar. Se esse produto vai utilizar grade, nós vamos cadastrar um produto depois. E a gente também pode colocar se na troca vai ser informado o valor no momento da troca ou se ele vai buscar o valor atual. Então nós cadastramos aqui a peça, o anel dourado. A informação do estoque ela fica zerada porque eu vou fazer o estoque através de movimentação de estoque. Então eu tenho o campo valor máximo de comissão, isso eu vou utilizar dentro da consignação, então eu posso determinar um percentual máximo que eu vou pagar para essa minha peça. Posso lançar aqui um estoque mínimo, estoque regulador seria o ideal que eu possa ter dentro da minha loja. Eu vou lançar aqui o custo dessa peça. Eu vou lançar o custo manualmente e o sistema vai atualizar esse custo conforme a gente for fazendo compras. Então isso é feito automaticamente. Então eu vou lançar aqui que ele custa para mim R$250. Se eu quiser eu posso calcular o valor da venda. Nesse caso ele me trouxe um percentual de 80%. Aonde eu defini esse percentual? Vou vir aqui no sistema, configurações. Vou vir nos parâmetros e eu tenho aqui o campo percentual do cálculo do preço de venda. Então, lancei aqui um percentual, ele automaticamente joga 80% para todas as peças. Mas eu posso alterar. Então, se eu quiser vir aqui agora, clico aqui nessa chavinha e vou lá e coloco eu quero 150%, por exemplo. Ele faz o cálculo para mim do preço de venda. Essa informação de alteração de preço de venda, eu tenho um acesso, um parâmetro que me possibilita fazer. Aí eu tenho aqui a unidade dessa peça. Esse preço de venda 2 seria o preço da minha venda de atacado. Então aqui nos parâmetros nós também podemos definir um percentual. O sistema também calcularia esse percentual automaticamente. Vou lançar aqui o valor de 350 no meu atacado. Esse valor de indenização é uma informação apenas para registro, estoque reservado também. Código de barras, essa é uma informação importante. O sistema gera um código de barras e uma etiqueta própria
Caso você queira utilizar essa etiqueta própria do sistema, esse código de barra se manterá o mesmo código da peça que está aqui em cima. Caso contrário, queira utilizar um código que vem do produto, então, por exemplo, clientes que vão trabalhar com produtos que já vêm prontos, ou seja, vão utilizar a parte de vendas, né? Então, aí clientes, por exemplo, que trabalham com uma venda de produtos, como produtos que já vêm Coca-Cola, um exemplo, ou outros produtos que já venham com etiquetas, você vai lançar o código de barras aqui. Então, nós vamos simular depois um outro produto e vamos lançar por aqui. Eu consigo colocar o tamanho. Aqui, obviamente, não é uma grade, é só o tamanho desse produto em si. Referência, classificação. Posso colocar uma validade em alguns produtos que têm validade. Aqui a coleção, como nós mencionamos. A marca do produto e o grupo principal desse produto. Então, posso colocar aqui, ele é um grupo folheado a ouro, por exemplo. Tem aqui quem que é o fornecedor principal. Então, nós vamos colocar aquele fornecedor. O código que vem do fornecedor pode não necessariamente ser um código de barras, pode ser um código próprio dele, que pode ser um alfanumérico. Aqui eu tenho a localização desse produto no meu estoque. Então, caso eu tenha o controle de onde está cada produto, eu consigo colocar lá no corredor C. Então, depois eu consigo pesquisar. Uma coisa importante também de mencionar ainda do código do fornecedor. Essa informação é importante porque quando eu quiser pesquisar uma peça do meu fornecedor, eu consigo através desse código. Aí aqui eu vou ter a descrição e a aplicação desse produto. A descrição, caso eu queira botar uma descrição mais completa desse meu anel. E a aplicação, caso eu queira colocar, eventualmente, clientes que trabalham com máquinas, equipamentos de venda, queira botar uma descrição mais completa aqui do seu produto. Então, eu vou clicar aqui agora em salvar. E ainda nessa primeira aba, nós vamos anexar uma imagem a esse produto. Então, eu vou clicar aqui em imagem. Posso ativar aqui a minha webcam e tirar fotos. Então, a gente consegue já ativar a webcam e tirar uma foto no momento em que vocês estiverem utilizando um sistema, consegue, através de uma webcam, poder tirar uma foto de algum produto e já anexar no sistema. Mas eu vou procurar aqui um arquivo que eu já cadastrei. Então, vou colocar aqui uma nomenclatura que eu posso pôr caso eu queira. Vou pesquisar uma foto, eu tenho aqui um anel que eu já havia separado para anexar. Então, coloquei ele aqui e vou gravar. Então, quando eu entrar nessa foto novamente, eu posso clicar aqui na imagem e consigo ver o cadastro da peça. Então, isso é interessante que eu aí sei de qual peça que a gente está falando. O próximo passo, eu tenho aqui a aba fiscal, onde eu vou ter as informações fiscais do meu produto. Lembrando que se a gente utilizar uma classificação que já tem as informações cadastradas, por exemplo, como o brinco que eu selecionei ali, ele já traz para mim essas informações. Então, não preciso cadastrar todas as vezes. Se eu quiser aqui, posso relacionar os modelos existentes, que essa minha peça ou produto faz parte. Então, por exemplo, eu quero cadastrar um modelo, vamos pegar exemplo de clientes que trabalham com veículos. Então, eu posso cadastrar que modelos pertencem a essa máquina ou esse equipamento. Aqui eu vou ter o histórico de todas as vendas que eu já fiz desse determinado produto. Se for um produto que cabe a questão do número de série, eu também consigo cadastrar. Tem aqui a questão dos valores. Se eu trabalhar com locação, já que o sistema também permite um controle de locação. Nesse caso, a gente orienta, a gente tem um treinamento específico para essa parte de locação. Aqui o estoque, onde ele vai me mostrar onde que eu tenho esse produto. Caso eu tenha unidades de estoque, ele vai aparecer aqui. Se for um produto que não tem a grade e a empresa não tem unidade de estoque, ele vai ficar aparecendo nesse campo aqui, estoque, automaticamente. Consignação, ele mostra se essa peça está consignada e se ela já foi vendida alguma vez dentro do processo de consignação. E aqui eu tenho o histórico de compra. Então, vai me mostrar todas as vezes que eu comprei essa peça e aonde eu comprei, qual foi o preço que foi pago. E agora nós vamos ver a questão da impressão da etiqueta.
onde eu já consigo fazer uma emissão direto aqui da tela do cadastro. Então posso clicar aqui em imprimir etiquetas, seleciono aqui o modelo desejado e clico em imprimir. Ele já gerou lá para a gente o anel dourado com pedra. Nesse modelo eu só utilizo o código e gero o código de barras. O sistema tem vários modelos de etiquetas. Então posso ter etiqueta 4 colunas, 8 colunas, etiqueta para impressora térmica, então tem vários modelos, né? Então eu utilizei esse aqui apenas para demonstração. E dessa forma nós encerramos o módulo de cadastros.